bem-vindo a mais um episódio de Meia Hora com Mota. Bom dia, eu sou Roberto Mota e esse é o Meia Hora com Mota e hoje é dia 16 de janeiro. Bom dia para vocês, muito obrigado pela audiência. Essa semana vamos ter Meia Hora com Mota a semana inteira, então os programas vão ser um pouco mais curtos. Eu vou tentar, pelo menos, fazer com que eles sejam um pouco mais curtos, porque senão a gente não consegue chegar até sexta-feira. Mas vamos lá. Primeiro, eu recomendo a vocês, quem não viu, que assista o Jornal da Manhã da Jovem Pan de hoje, está disponível no YouTube. Duas entrevistas muito interessantes. Uma foi com o Gustavo Segré, meu amigo Gustavo Segré, argentino, que eu conheci numa palestra que nós fizemos juntos em um evento em Vitória, e o Gustavo falou sobre a reabertura da embaixada brasileira na Venezuela. Eu não vou comentar esse assunto, o Gustavo comentou muito bem. Recomendo que vocês vejam também uma entrevista com o doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador aposentado e ex-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, sobre a prisão do ex-ministro Anderson Torres. O doutor Henrique Calandra deu uma entrevista muito equilibrada e corajosa. Eu recomendo a vocês que deem um pulo lá. Eu não vou repetir o conteúdo dessas entrevistas aqui, mas elas estão disponíveis no Jornal da Manhã da Jovem Pan de hoje, 16 de janeiro. Vocês sabem que nós continuamos desmonetizados aqui no YouTube, continuamos dialogando com o YouTube, não tem nenhuma intenção de abandonar a plataforma. Continuamos explicando para eles que não tem nada demais no que a gente diz, ou fala, ou posta aqui, e na esperança de que essa desmonetização seja revista, porque ela impacta muito a nossa capacidade de produzir conteúdo de qualidade, né? Então, a gente não tem, só para esclarecer, não tem nenhuma intenção de abandonar o YouTube e continuamos contando com a boa vontade dos executivos do YouTube de entender o que nos explicar, né, o que foi que aconteceu para que a gente possa corrigir. Ao mesmo tempo, nós estamos experimentando a tal Rumble. Rumble, eu vou pedir ao nosso operador misterioso que coloque aí na tela. Nós criamos um canal no Rumble. O Rumble é uma plataforma de vídeo parecida. Não, opa, botou o anúncio errado. O Rumble é uma plataforma de vídeo parecida com o YouTube. Tá? Não tem a mesma sofisticação, não tem ainda para a gente que coloca conteúdo, ainda não tem a mesma simplicidade. Nós estamos entendendo como é que essa plataforma funciona. E eu tinha um canal, criei um canal lá, e ontem eu pedi que as pessoas seguissem, porque quando eu criei o canal tinha só 6 seguidores. E para a gente poder fazer transmissão, a plataforma exigia um mínimo de 100. E aí eu coloquei um pedido no Twitter, e 20 minutos depois já tinham 3.000 pessoas seguindo. Então, muito obrigado a todos vocês que me seguiram lá no Rumble. Peço um pouquinho de paciência, porque a gente está entendendo como é que funciona lá. Não vamos sair fazendo nada
de forma assodada. Quando a gente fizer, a gente vai explicar a vocês como é que acessa, porque lá não é tão fácil assim como o YouTube. Mas, enfim, esse cenário todo está evoluindo e a gente continua, porque desistir não é uma opção, né? Vou fazer de novo aquele aviso aqui, que nós estamos vivendo tempos complicados, não se pode, nesse momento, falar tudo que a gente quer. Então, há muitas coisas que eu gostaria de comentar, que eu gostaria de dizer, mas que eu não posso. Eu só posso esperar que esse tempo que a gente vive passe, que volte um tempo em que seja possível dizer qualquer coisa que a gente quiser. Lembro a vocês, eu estou em praticamente todas as redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e até no TikTok. Imaginem vocês. Eu tenho também um canal no Telegram. Quem quiser se inscrever no meu canal no Telegram, é só me procurar lá, canal do Roberto Mota. Temos já um número bastante grande de pessoas inscritas. É uma plataforma que tem muito futuro, há muitas coisas que a gente pode fazer no Telegram que a gente ainda não está fazendo. Lembro a vocês que toda semana eu envio também um boletim semanal. Esse boletim ele estava numa plataforma chamada Review e agora passou para outra chamada Substack. Não faz muita diferença para quem recebe. E eu vou, quando eu publico, uma vez por semana, eu coloco nas minhas redes sociais. Então, para as pessoas se inscreverem, basta clicar na postagem que eu fizer e se inscrevam e recebam o meu boletim. Essa semana também tem um artigo na revista Oeste, que eu acho que vocês vão achar interessante. E eu tenho a livraria online, né, que está aqui, ó, aqui embaixo, aqui, livraria do robertomota.com.br. O objetivo da livraria não é ficar rico, né? Outro dia uma senhora, já até contei esse caso aqui, né? Uma senhora que eu não sei o que houve, ela sempre foi muito gentil comigo, e colocou um post no Twitter me acusando de querer ficar rico vendendo livro. Eu falei, caramba, essa foi uma das melhores acusações que já fizeram comigo. Inclusive, é a prova, gente, do cuidado que a gente tem que ter com rede social, né? As redes sociais, elas são uma faca de muitos gumes. Aliás, esse é o artigo do meu boletim essa semana, hein? Dicas de sanidade para usar as redes sociais. Eu acho que vocês vão gostar. E uma das coisas que eu falo lá, ou se não falo, vou falar, é isso. Quando você estiver num estado emocional um pouco mais agitado, não use a rede social, porque você acaba... Existe a possibilidade de você escrever uma coisa que vai chatear alguém. Eu fiquei chateado, realmente, com esse comentário dessa senhora, né? A única razão pela qual eu criei essa livraria online é porque eu sempre recomendava livros para as pessoas, e as pessoas me perguntavam, mas qual o nome daquele livro que você recomendou? Onde é que eu encontro? Não acho em lugar nenhum. Aí eu fiz um PDF que eu mandava para as pessoas. Dava um trabalhão, o PDF ficava desatualizado. Aí apareceu essa oportunidade de fazer uma livraria virtual. E eu canso de falar aqui, não precisa comprar lá. Se você achou mais barato em algum outro lugar, compra em outro lugar. Se você já prefere comprar na livraria da sua esquina e prestigiar o seu livreiro, parabéns. Se você já é cliente da Amazon, eu também sou. A minha livraria ela só tem o objetivo de juntar em todos no mesmo lugar os livros que eu recomendo. Então, se vocês forem lá na seção recomendações, todos aqueles livros que estão lá eu li e recomendo a vocês. E só entra lá livro que eu recomendo. Por exemplo, eu não vou dizer o nome, obviamente, mas esse final de semana eu li um livro que está na minha livraria, não estava na seção de recomendações, mas estava na livraria, e eu não gostei do livro. Achei o livro muito fraco. E pedi para tirarem da minha livraria, não vai ficar lá. Tá? Então, essa é a ideia da minha livraria. Além disso, todo mundo sabe, eu tenho 4 livros publicados, né? Ou Ficar a Pátria Livre, que é de 2016. Esse está esgotado, porque eu publiquei eu mesmo.
e fiz uma tiragem de 1.000 exemplares só, mas ele está disponível em formato digital na Amazon, formato Kindle. Quem gostar de ler em formato eletrônico ou ficar a Pátria Livre, está disponível na Amazon. Tem o Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que está disponível em algumas livrarias. Na minha, eu acho que já esgotou na editora, e a gente em breve vai lançar uma segunda edição. Esse é um livro muito interessante, porque nesse livro eu falo sobre alguns autores de estratégia política que não são muito discutidos aqui no Brasil. Então, tem um capítulo que eu falo sobre o David Horowitz, que é um estrategista político da direita americana, do Partido Republicano, e tem um capítulo sobre o Saul Alinsky, que é um estrategista político da esquerda americana. E vocês, quem lê o livro, vai ver que é interessante, vai ver como você tem coisas para aprender, né, com todo mundo. E até onde eu sei, esse capítulo do meu livro sobre Saul Alinsky é o único material que foi publicado até hoje sobre o livro dele chamado Regras para Radicais, que é como se fosse um manualzinho para os ativistas de esquerda. Então, esse é o Jogando para Ganhar. Tem Os Inocentes do Leblon, que foi publicado em 2021, é isso? 2021, que conta a história da fundação do Partido Novo, da minha participação. É um livro que eu escrevi para ser super fácil de ler, tem gente que lê em 2 dias. Ele é, ao mesmo tempo, um livro sobre política, também é um livro sobre pessoas, é um livro sobre amizade, tem traição, tem suspense, tem... É um livro que fala sobre ser humano, né? E o ser humano, quando se envolve com política. Muitos de nós, muitos de vocês estão tendo essa experiência pela primeira vez, né? Começaram nos últimos anos envolvimento com política, e às vezes a gente chega com uma carga de idealismo imensa, né, para a política, e é só decepção. Eu sempre digo isso, a atividade política é uma longa estrada pavimentada com decepções. E lendo, estudando, eu concluí que sempre foi assim, né? Desde o início da história da humanidade. Existem casos importantes de sucesso. Eu acho que não há dúvida de que a humanidade progrediu em inúmeros sentidos, mas a atividade política continua sendo centralizada na aquisição e na manutenção do poder. É isso. Atividade política é isso. Então, você que está me ouvindo aí, você pode, e eu tenho certeza que milhares de vocês têm, não vou dizer milhões, porque não tem milhões de pessoas me assistindo, mas muitos de vocês têm ideias, projetos, conceitos, ideais, que vocês se perguntam, meu Deus, por que isso não acontece na política? Né? Por que o Estado não faz ou deixa de fazer isso? Por que a prefeitura permite essas coisas que eu estou vendo? Eu preciso mudar. Só que para essas ideias de vocês virarem realidade, vocês têm que chegar ao poder. Ou alguém que adote essas ideias tem que chegar ao poder. Não tem outro jeito. Tá? E a briga pelo poder tem mais ou menos as mesmas características desde que a humanidade começou. Por mais que a gente tenha a esperança, e trabalhe e ajude pessoas, né, que a gente acha que vão tornar a política uma atividade mais séria, uma atividade menos corrupta, uma atividade mais idealista, mas, no final das contas, se trata de disputa de poder. E Os Inocentes do Leblon mostra bem isso. Né? É como não. Os Inocentes do Leblon é a história de um bando de idealistas espalhados pelo Brasil inteiro, que se uniram num projeto assim que poderia ter sido um projeto, um divisor de águas no Brasil, e não aconteceu isso. Né? Então, eu conto
os sonhos, os projetos, e como essas pequenas decepções, como o poder muda a cabeça das pessoas, né? A celebridade, o fato de você ser entrevistado na televisão, isso também é um outro fenômeno associado ao poder. Os Inocentes do Leblon conta isso. Então, muita gente me diz que dos meus livros é o mais fácil de ler. Às vezes me perguntam, dos seus livros, o que você recomenda assim para quem não tem hábito de leitura, quem gostaria de começar a ler alguma coisa sobre política? Os Inocentes do Leblon é esse. E o último é A Construção da Maldade. A Construção da Maldade é o resultado de 10 anos do meu esforço de tentar entender por que o Brasil é um país tão inseguro. Percebam, mas não é o Brasil não é um país violento. Isso é um erro dizer isso. A gente precisa usar as palavras corretamente com o significado que elas têm. O Brasil, o povo brasileiro não é um povo violento, pelo contrário, né? É um povo amigável, é um povo que gosta de festa, é um povo que gosta de se juntar e ajudar uns aos outros. O que a gente tem no Brasil é um problema de criminalidade inexistente em qualquer outra democracia ocidental. E eu falo sobre isso no meu livro A Construção da Maldade, que foi lançado no ano passado. E ele foi lançado depois que eu comecei a escrever esse livro, depois que eu participei, ajudei a montar, a produzir e participei do documentário Entre Lobos da Brasil Paralelo. Aliás, vou fazer aqui um anúncio sem patrocínio para Brasil Paralelo. Se você não assina ainda Brasil Paralelo, assine, porque o que tem de material de qualidade lá é uma coisa fora do comum. Eu acho que não existe hoje disponível para o consumidor brasileiro nenhuma fonte de educação e entretenimento e cultura com a qualidade da Brasil Paralelo. Então, eu participei junto com eles da produção desse documentário chamado Entre Lobos. É uma série em 3 capítulos. E aí, depois, eu fiquei com a sensação de que, caramba, participando, ajudando a fazer desse documentário, eu me lembrei de tanta coisa, eu preciso registrar isso. E esse registro está na Construção da Maldade. A Construção da Maldade eu diria que é um livro fácil de ler. Não tem nenhuma teoria complicada, não tem nenhuma tese. É um livro onde eu conto histórias, apresento fatos e dou exemplos, tudo com referência. Mas muita gente fica meio chocado, né? Porque descobre que a situação, em termos de segurança pública no Brasil, é muito pior do que ela imaginava. E é mesmo. Essa é a notícia ruim. A boa é que é pior, a situação é crítica, por uma razão bastante específica, na minha opinião. Isso é parte de um projeto político-ideológico que contaminou com ideias erradas o sistema de justiça criminal do Brasil, inclusive polícia, Ministério Público, Judiciário. Se a gente recuperar as ideias certas, que deram certo no mundo inteiro no combate ao crime, a gente acaba com essa crise de criminalidade no Brasil rapidinho. E é isso que eu conto na Construção da Maldade. E agora vou fazer uma pausa para tomar uma água. Caramba, cadê o meu copo verde? Olha aí, a produção me trouxe o copo vermelho hoje, vou levar bronca. Me desculpem, muita coisa para fazer. Eu quero dizer a vocês que eu conversei com muita gente nesse final de semana, encontrei um número excepcionalmente grande de pessoas em todos os lugares que eu fui, e muita gente ainda tentando lidar com sentimentos de desânimo, né? De perplexidade, de preocupação, e me pedindo respostas que eu não tenho. É isso que eu queria dizer para muitos de vocês. Eu sei que tem pessoas na internet, né, nas redes sociais, no Twitter, talvez principalmente no YouTube, que tem resposta para tudo. Eu fico impressionadíssimo com essas pessoas, como eles sabem, afirmam categoricamente o que vai acontecer, quem vai fazer o quê. Eu confesso para vocês que eu não tenho resposta para a maioria das perguntas que me fazem.
O que eu digo, o comentário que eu faço com mais frequência é que o Brasil já passou por várias situações complicadas no passado e conseguiu sair delas, né? Que o nosso destino, a nossa nação, é muito maior do que os problemas que nós estamos atravessando, e eu confirmo isso com a quantidade de pessoas que me param nas ruas para conversar. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro só contando para vocês as histórias que essas pessoas me contam. Tá? Então, tem milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que entendem o que está acontecendo, que sabem claramente a diferença entre o certo e o errado. Essas pessoas sabem o que está acontecendo e têm consciência. Eu vou agradecer, eu quero aproveitar aqui, né? Como eu disse, nós estamos desmonetizados, então muita gente tem nos ajudado através do Pix, que está aí na tela. O Pix é o e-mail que vocês usam para mandar mensagem para o programa, meiahoracomota@gmail.com. Eu quero agradecer a quem tem nos apoiado, a Marcela Ugini, Roberto Suzuki, Rafael Zardo, Alexandro Bassani, Neide Derzi, Tiago Torres, Paulo Simoneto, Karen Schiavinato, Fábio Galupo, Carlos Isidoro, Edi Souza, Fernanda Meneghetti, Aldenice Pinto, Edson Pasquinelli, Clóvis Filipov, Amanda Paris, Marcos Rodolfo Bellini, Paulo Lemos, Ricardo Machado, Edna Tanque, Clarissa Alcântara, Arley Escardoelli, Marilena Spaziani, Davidson Lemela, José Carlos de Souza, Anderson Falcão, Marina Termignoni, Luiz Felipe Fernandes, Maria Mamed, Maria Inês Echebarra. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Devagarzinho nós estamos saindo dessa zona cinzenta do Shadow Ban. Estamos com mais de 5.000 pessoas em todas as plataformas. E vamos agora às notícias nacionais, cuidadosamente filtradas e comentadas com extremo cuidado. Uma das notícias é que o governador Eduardo Rigel, do Mato Grosso do Sul, que é do PSDB, vai acionar a Defensoria Pública do Estado para prestar assistência jurídica às pessoas sul-mato-grossenses que estão presas em Brasília. E eu acho uma excelente medida, dou os parabéns ao governador por sua coerência e sua coragem. A outra notícia é que se aproxima o dia, parece que vai ser dia 1º de fevereiro, da eleição para a presidência da Câmara e presidência do Senado. Nós, brasileiros, isso é uma das descobertas que a gente fez, né, importantes nos últimos anos, descobrimos o quão importante é o papel dos presidentes da Câmara e do Senado. Eles definem a pauta do que essas casas vão fazer ou deixar de fazer, né? Então, é uma coisa meio irônica, né? É uma coisa que não é muito fácil de entender, né? Porque você se mobiliza, as pessoas se mobilizam, elegem deputados, elegem uma bancada grande que representa as suas ideias, os seus valores, mas se o presidente do Senado não permitir, determinado projeto não vai ser votado. Então, como é que pode uma pessoa ter tanto poder assim, né? E aqui eu estou raciocinando com vocês. Eu sei que em outros países acontecem situações similares. Não estou dizendo que isso é
uma característica única do Brasil. Nem estou necessariamente dizendo que isso é uma coisa errada. Só para mim, como eleitor, é um pouco difícil de entender isso. Eu estou aqui pensando, será que não era o caso da gente, quando vota para deputado, também votar para quem vai ser o presidente da Câmara e do Senado, né? Como é que a gente faz para alinhar essa escolha com a escolha feita pelos eleitores na hora do voto? É uma pergunta, são perguntas para as quais eu não tenho resposta nesse momento. Mas eu acho que é importante que a gente pense sobre isso. Se esses dois cargos têm esse poder tão grande, esse papel tão fundamental, como é que a gente garante que esses cargos, né, que as pessoas que vão ser colocadas nesses cargos têm posições e posturas que refletem o que quer a maioria dos brasileiros, né? Parece que para presidente da Câmara dos Deputados, a eleição do Arthur Lira, a reeleição, é quase certa, porque aparentemente nenhum outro nome de concorrente foi apresentado até agora. Para o Senado, existe um adversário, né? São dois concorrentes. O candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco, terá um adversário, que é Rogério Marinho. Vamos ver como é que essa disputa vai se desenrolar. A outra notícia é que os deputados do Partido Cidadania decidiram que vão se manter independentes do governo, apesar do Diretório Central, né, do Diretório Nacional de Cidadania, ter afirmado um apoio ao governo. Isso me pareceu muito que aconteceu durante o governo Bolsonaro em relação ao Partido Novo, né? O Diretório Nacional do Partido Novo, que naquela época era controlado pelo João Amoedo, queria que os deputados fizessem oposição. E os deputados disseram, não, a gente vai agir conforme nossa própria consciência, e apoiaram medidas do governo Bolsonaro inúmeras vezes. Então, aparentemente, isso está acontecendo agora com o Partido Cidadania. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui, enquanto eu tomo um gole d'água no meu copo vermelho, mas quando eu levantar o copo vermelho aqui, imaginem que o meu copo é verde, por favor. Em matéria de notícias nacionais, é isso. Agora vamos aqui a notícias internacionais. Vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu acho que foi no ano passado, houve uma operação do FBI na residência do ex-presidente Donald Trump. E o objetivo da operação, o objetivo alegado, era recuperar documentos secretos que Donald Trump tinha na sua casa. Na época, houve muita revolta do Partido Republicano e do Donald Trump. Inclusive, o Donald Trump disse que bastava terem pedido, né? Por que foram fazer uma operação na casa dele, inclusive num dia que ele estava viajando. E aí houve grande divulgação na mídia, né? E o Donald Trump disse, isso é exploração política. Se eu tinha algum documento que eu não deveria ter, bastava ter pedido, que eu entregava de volta, não precisava o FBI ir na minha casa nem nada. Muito bem. Passado algum tempo, agora se descobriu que o presidente Joe Biden tinha em sua casa vários lotes de documentos secretos que ele não podia ter, né? Então, esses documentos estavam na casa dele, em Wilmington, do estado do Delaware. E parece que foi até já designado um promotor especial, Richard Sauber, para tratar desse caso. Que ironia, né? Eu não sei se eu classificaria isso de ironia, né?
Mas das duas, uma. Quer dizer, das duas, uma não. Só uma. Está parecendo que não tem nada demais o presidente ter documentos considerados secretos na sua casa, né? Vai ver que isso, no meio da quantidade enorme de papéis, é fácil fazer uma confusão. Essa é uma hipótese, né? A outra hipótese é de o presidente Trump ter tido uma má intenção e o presidente Biden também ter tido uma má intenção, e aí, salve-se quem puder, não dá mais para entender nada. Eu acho que é muito importante a gente ficar alerta para isso, né? Porque a distorção que a grande mídia faz sobre os fatos, especialmente os fatos políticos, infelizmente aumenta a cada dia. Isso não é fruto de nenhuma teoria da conspiração, né? É simplesmente observação minha em relação ao que acontece e a forma com a qual isso é divulgado, né? Eu tenho certeza que vocês têm esse mesmo sentimento. Eu não sei onde é que a maioria da imprensa, da mídia tradicional, acha que vai parar com isso, né? Com esse divórcio cada vez maior entre a realidade e o que é apresentado. Isso uma hora vai ter que parar, porque as pessoas não aguentam mais isso, né? E eu vou falar sobre isso no meu artigo para a Revista Oeste dessa semana. Então, não percam. Uma outra notícia interessante para vocês é uma notícia internacional e, ao mesmo tempo, uma informação que eu vou passar que eu não sei se vocês já têm. Há algum tempo atrás, alguns meses, uma empresa que tem como um de seus acionistas o Elon Musk colocou no ar um sistema de inteligência artificial disponível para todo mundo. Esse sistema se chama de ChatGPT. Olha aí. Esse é o endereço da internet, né? Se vocês colocarem esse endereço aí no seu navegador, vocês vão parar lá numa página que tem um chat de inteligência artificial. O que é isso? É como se você estivesse conversando com uma pessoa. Só que não é uma pessoa, é um sistema de inteligência artificial que tem a capacidade, segundo dizem, é o sistema mais avançado que já foi desenvolvido até hoje, colocado de disponibilidade do público. Então, imaginem que ele é um tipo de Google, mas que pode fazer muito mais. Então, vou dar um exemplo, né? Ele pode responder perguntas, da mesma forma que você usa o Google. Então, você pode ir lá e perguntar para ele, para o ChatGPT, né? Só agora uma ressalva, tá? Eu acho que, nesse momento, o ChatGPT, que é esse chat aí de inteligência artificial, eu acho que, até por enquanto, ele só aceita perguntas em inglês. Mas parece que em breve vai aceitar em português. Mas isso não é problema, né? Vocês podem usar... tem várias ferramentas online de tradução. Então, você pode botar a sua pergunta em português, usar o tradutor para traduzir para inglês e colocar a sua pergunta lá. Bom, enfim, o que ele faz? Ele responde perguntas. Então, você pode ir lá e perguntar ao ChatGPT, e você pergunta como se você estivesse perguntando a uma pessoa. Você pode perguntar lá, quais foram os presidentes mais idosos, os 5 presidentes mais idosos que já presidiram os Estados Unidos? Ele vai lá e te dá a resposta. Foram esses aqui. Então, ele apresenta informações. Ele responde perguntas. Então, por exemplo, você pode botar lá, por que o mar é salgado? Né? Como é que se forma a chuva? O que é inflação? E ele vai te responder como se fosse uma pessoa explicando para você. E você pode até perguntar desse jeito. Olha só que interessante. Você pode dizer assim para mim, explique inflação para mim como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Impressionante, né? Aí ele vai adequar a linguagem dele para a explicação de uma criança de 10 anos. Então, ele explica conceitos. Então, você pode ir lá e perguntar, explica para mim qual é a diferença entre
Marxismo, comunismo, socialismo e progressismo. Eu já fiz essa pergunta. Faça essa pergunta para você ver. Então, ele vai te dar uma resposta conceitual em um texto corrido, como se fosse uma pessoa. E ele é capaz até de gerar ideias. Então, você pode chegar para ele e perguntar assim: eu estou escrevendo um livro sobre, sei lá, receitas com carne. Me sugira 10 títulos surpreendentes. E aí o ChatGPT vai te dar sugestões de nome para o seu livro. É um troço sensacional. E tem mais uma coisa que ele faz. Você pode... Quer dizer, tem muito mais coisa que ele faz, mas tem uma coisa que ele faz que está causando alarme. Você pode chegar para ele e dizer o seguinte: escreva para mim um texto com 3.000 caracteres falando sobre a importância de uma dieta balanceada na vida das pessoas. E ele te dá um texto de 3.000 caracteres, uma dissertação, que você pode pegar e usar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, parece nos Estados Unidos, como o sistema é inglês, ele está sendo usado, lógico, né? Muito mais nos Estados Unidos. Tem muito aluno de universidade usando o chat GPT para produzir trabalho de escola. Faz para mim aqui uma redação com tantas páginas sobre esse tema, considerando esses pontos de vista e incluindo esses personagens históricos. Ele faz. Eu recomendo a todo mundo, a todos vocês, quem tiver tempo, paciência, quem não conseguir usar sozinho, peça ajuda, mas dê uma olhada, porque isso é o futuro chegando perto da gente, é uma aplicação muito interessante de inteligência artificial, vai evoluir super rapidamente. Quem for da área de tecnologia, então, e não conhecer o chat GPT, para tudo que está fazendo quando terminar aqui e vai lá dar uma olhada, porque é extraordinário. Inclusive, ele programa, tá? Você pode dizer, olha, por favor, escreva para mim uma rotina em Python ou em C que faça isso, isso, isso e isso. E ele produz o código lá. Então, é uma ferramenta sensacional. Voltando aqui, eu quero agradecer mais algumas pessoas que nos ajudaram através do Pix: o Luciano Lopes, Pauline Zanin, Mirelle Clerice, Pedro Simões, Nádia Mendes, Thaís Furic, Tércia Oliveira, Cristiane de Faria, Osley Pinto, Uric Mills, Maria Tereza Martins, Rosicléia Alves, Maria Aparecida de Oliveira, Rogéria Martino, Huáscar Lima, Afonso Inui, Douglas Kovarik, Gelson Lemos, André Camilo, Davi Martins dos Santos, Ari Correia Leite, Maurício Dutra, Érica Vernille, Sônia de Oliveira Peixoto, José Gomes Pereira e Deise Brasil. Eu esqueci de falar, eu já usei o chat GPT várias vezes, principalmente quando eu preciso fazer uma análise que, por exemplo, eu quero comparar, esse é só um exemplo, né? Eu quero comparar a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana com a Revolução Francesa. O que eu faria normalmente? Eu pego livros de referência de cada uma delas, leio, estudo, e aí produzo, né, eu mesmo a comparação, o texto, a análise. Você pode pedir isso para o chat GPT. Você podia me dizer, fazer comparação entre esses 3 eventos que aconteceram? Ele vai te dar a resposta. É óbvio, gente. Isso é um sistema que está começando, as respostas vão ser relativamente simples, né? É óbvio que, se algum de vocês for historiador e sentar e fizer você mesmo, você vai fazer um trabalho muito melhor. Mas o ChatGPT ajuda aquela pessoa que é leiga, né?
Eu sou curioso, eu gostaria de saber qual é a semelhança, né? Por exemplo, quais foram as 5. Enfim, você pode usar o ChatGPT também para história, para que ele te explique coisas que você nunca entendeu, né? Então, o ChatGPT me explica como é que a Revolução Francesa começou defendendo liberdade, igualdade, fraternidade e terminou debaixo do império, de uma ditadura, né, que foi uma ditadura militar do imperador Napoleão. Como é que isso aconteceu? E ele vai te dar lá uma resposta. É bom, é muito bom. Agora eu vou passar a ler as cartas. Deixa eu tomar mais um gole d'água. Boa tarde, Mota. Acompanho você desde que ingressou na Jovem Pan. Na minha opinião, você consegue dizer tudo o que precisa, sem se expor, o que é prioritário hoje em dia. Também tenho observado com muita atenção suas indicações de leitura, principalmente aquelas para os jovens na idade do meu filho, 15 anos. Quero educá-lo de forma diferente da minha filha, hoje com quase 30 anos, que é de esquerda, mimizenta e com quem não consigo conversar sobre política. É incrível como ela busca em mim opinião sobre todos os assuntos e conselhos sobre tudo, mas não admite que eu seja de direita. Não reconhece a forma liberal com a qual me relaciono com tudo na vida e os benefícios, inclusive para ela, que essa postura trouxe. Ela diz que sente vergonha do fato de eu ter ido às manifestações e à convenção do Partido Liberal na ocasião da indicação do presidente Jair Bolsonaro. Fechando parênteses e voltando ao assunto principal. Também fiquei e ainda estou atônita com tudo o que aconteceu e ainda vem acontecendo. A derrota do presidente nas eleições me deprimiu. Por outro lado, isso me motiva a buscar não só um entendimento sobre o que de fato está acontecendo, como também me deu vontade de participar mais ativamente da difusão da verdade para pessoas do meu entorno. Pessoas que estão ou mal informadas ou influenciadas por manipuladores. Tudo isso, claro, dentro da minha rotina e das minhas possibilidades. Me aflige demais constatar que as pessoas que estão indignadas e inconformadas não têm nem representatividade e nem voz organizada. Estamos meio à deriva, esperando que o caos que se desenha na economia possa, de alguma forma, nos salvar. Boa sorte nas suas análises e aparições nos jornais que participa. Espero que sua voz nunca seja calada. Abraço, Lúcia Gomes. A carta da Lúcia tem um trecho muito importante. Ela expressou aqui uma verdade. Estamos meio à deriva, esperando que o caos que se desenha na economia possa, de alguma forma, nos salvar. Mas o caos não vai salvar ninguém. Não se pode torcer pelo caos. Não se pode torcer para que as coisas deem errado. Isso é errado. O caos que se desenha na economia, e nisso ela tem razão, se desenha um caos, mas esse caos pode ser evitado. Né? Esse caos ele pode ser evitado se as vozes que entendem um pouco de economia começarem a explicar o que está sendo feito de errado e o que deveria ser feito certo.
O caos não vai salvar ninguém. O caos só vai piorar. Então, eu reconheço nesse comentário da Lúcia a postura de algumas pessoas, né? Mas, como eu sempre digo, os nossos meios têm que ser compatíveis com os fins. E nós temos sempre que trabalhar e torcer pelo bem, pelo sucesso do Brasil, pelo sucesso da economia. Cabe a nós, quando vermos alguma coisa que está errada, ou que é feita contrariando fundamentos que os países civilizados e desenvolvidos já aprenderam há muito tempo, cabe a nós alertar. Jamais torcer contra o Brasil, jamais. Obrigado, Lúcia, pela carta. Oi, Mota. Me chamo Mirelle, sou de Curitiba, tenho 47 anos. Sempre fui indiferente à política, isenta, mas nunca fui influenciada pela mídia marrom, que eu não sigo há anos. Redescobri a política quando descobri um deputado louco. E quando ele falava, eu pensava, ele diz umas coisas que eu gostaria de dizer. Embora seja preciso ressalvar que eu não concordava com tudo que ele dizia. Ali, luzes acenderam na minha mente. E foi como se eu estivesse acordando de um período de hibernação. Descobri muitas coisas. A mais triste foi abrir os olhos e ver que minha filha, de 16 anos, já estava no cabresto da esquerda. Isso aconteceu de modo silencioso e sorrateiro. Hoje estamos em um momento difícil na política. Estou sempre à procura de paz em Deus e em pessoas que, de uma maneira sensata, deixam o meu dia mais leve. E uma delas é você. Obrigada. Não tenho o hábito de ler, mas adquiri meu primeiro livro na sua livraria. Foi o livro As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, agora no dia 10 de janeiro. E espero adquirir outros mais. Tenho outro filho, hoje com 15 anos, que já tem pensamentos de direita. Vou ler esse livro e pedir que ele leia também. Acredito que a chave da mudança é informação e leitura. E isso também estou aprendendo com você. Seguem algumas críticas e sugestões. Primeiro, continue falando devagar sempre. Segundo, o programa meia hora pode ser de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa. O que importa é esse programa continuar existindo, pois ele acalenta e informa pessoas como eu. Deus abençoe você e sua família. Obrigada, Mirelle. Eu vou aproveitar e vou, já que a Mirelle mencionou esse livro, eu vou ler 2 trechos dele. Vocês perceberam que eu... deixa eu fazer uma observação. Eu terminei de ler o livro todo, está todo marcado. E esse livro tem uma coisa excepcional. O prefácio dele é o melhor do livro. Eu me arrisco a dizer que, se vocês lerem o prefácio, não precisa ler o resto do livro. É um livro curto. Esse livro tem 82 páginas, 81 páginas, tá? E o prefácio, deixa eu dizer para vocês aqui quantas páginas o prefácio tem. Aqui no índice logo. O prefácio tem mais ou menos umas 50 páginas. O prefácio é o melhor do livro. São 50 páginas escritas com uma
clareza excepcional sobre educação. Não é nenhuma teoria sofisticada, não é nenhuma daquelas. Não tem componente ideológico nesse livro. Isso é o melhor de tudo. E vocês vão ficar. Qual é a palavra que eu quero usar aqui? Esse prefácio vai provocar em vocês uma reflexão e um entendimento sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. E eu vou ler só 2 trechos aqui para vocês, tá? A pessoa alfabetizada, porém iletrada, acredita ser livre. Ela compreende o discurso direto contido em frases e parágrafos simples. Todavia, dificilmente percebe os campos de sentido nos quais o discurso se assenta. E toma por algo intuitivamente evidente o que não passa de propaganda cuidadosamente elaborada. Assim, a pessoa iletrada ele está usando aqui no sentido de uma pessoa que sabe ler e escrever, mas nunca leu coisas importantes, relevantes, nunca treinou o exercício do pensamento através da escrita. Então, ela sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar, nem classificar, nem analisar nada do que ela lê. Então, eu vou continuar aqui. Assim, a pessoa iletrada age em função de gatilhos linguísticos. Os chavões, as frases de efeito, as lacrações. Esses gatilhos condicionam-lhe a vontade, envenenam-lhe o pensamento e estabelecem limites restritos para o seu julgamento crítico. O problema é que não podemos perceber a nossa própria insuficiência. No campo da interpretação, não somos capazes de perceber onde estão as nossas próprias deficiências. Porque somente as enxergamos quando, por fim, as superamos. Foi o que disse uma das cartas que eu acabei de ler, né? Quando a pessoa diz, eu despertei. Só no momento em que você desperta é que você olha para trás e fala, caramba, como é que eu não sabia nada? Vou continuar aqui. Há quem repita palavras de ordem e frases feitas, e, de acordo com elas, paute as suas ações, sem suspeitar por um único instante da sua transformação num autômato político, um robô, um boneco de ventríloco cujo discurso, sequestrado por ideologias, determina o seu juízo e as suas decisões. Ou seja, a pessoa que não lê, que não usa a leitura para aperfeiçoar a sua capacidade de interpretar, a pessoa que não sabe a diferença entre o livro bom e o livro ruim, ela se torna um robô da propaganda, tanto da propaganda comercial quanto da propaganda política. Ela recebe aquele chavão, ela vê o meme, ela vê a frase feita e ela repete aquilo, sem ter a mínima ideia do que ela está dizendo. É o que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje. Eu não vou dar exemplos, porque eu não posso falar tudo o que eu quero, mas eu tenho certeza que vocês têm aí na cabeça dezenas de exemplos de frases feitas, de palavras que são usadas com sentido completamente diferente do que elas têm na verdade e que são repetidas todo dia pela mídia e por autoridades e são repetidas por um exército de autômatos, de robôs, que não têm a mínima ideia do que está dizendo. Então,
Minha recomendação, uma das minhas recomendações continua sendo esse livro. Olha como ele é fino. Vale a leitura imediata. Leia, reflita. De repente, compre vários exemplares, dê de presente, né? Porque nessa introdução está resumido tudo que eu digo aqui de uma forma muito melhor, né? A capacidade de leitura, de interpretação, de uso da lógica, de fidelidade ao significado das palavras. Quando você perde essa capacidade, você cai na mão da propaganda, principalmente da propaganda política. Eu vou apresentar um livro aqui, mas não vou recomendar ainda, porque eu ainda não li. E eu vou ler, se for bom, eu vou colocar na minha livraria, tá? É Relatos de Mais um Combatente, Uma Guerra Sem Vitória, é de um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Leonardo Novo, que eu conheci semana passada. Nós trabalhamos juntos num projeto que pode vir a acontecer, talvez venha a acontecer. Vai ser uma coisa muito legal e eu vou anunciar aqui quando acontecer, se acontecer, mas de qualquer jeito, o Leonardo tem 2 livros. Esse livro são relatos da participação dele em operações policiais. Eu dei uma olhada e pareceu muito interessante, mas eu não li ainda. Então, eu vou ler. Se eu gostar, eu vou colocar na minha livraria e vou recomendar para vocês. E aí, na semana passada, me pediram recomendação de 2 livros sobre história militar. Eu fiz e vou repetir aqui, tá? O primeiro é Companhia de Heróis, Band of Brothers, que conta a história de um grupo de soldados americanos desde o desembarque na Normandia no dia D até a invasão da Alemanha. Esse livro virou uma série de muito sucesso, eu acho que na HBO, mas não assistam a série, leiam o livro. O livro é muito melhor. Eu li esse livro há muito tempo atrás, é de um historiador, um escritor, Stephen Ambrose, especializado em história militar. O livro é muito bom. E esse livro é facílimo de ler. Ele conta simplesmente a história desses soldados, desde que eles desembarcam na Normandia até a invasão da Alemanha. Agora, tem um outro livro de um outro cara que é também um dos melhores historiadores militares. Esse livro é um pouco mais denso. Ele fala sobre conceitos, ele fala sobre o que é a guerra, como a guerra evoluiu ao longo do tempo, chama atenção para vários aspectos do mundo militar. É interessantíssimo. É um dos meus autores favoritos, mas ele é um pouco mais denso. Não é uma leitura tão leve ou tranquila quanto esse, tá? Mas também é altamente recomendado esse livro. É do John Keegan, Uma História da Guerra. É um livro um pouquinho mais grosso, né? Também é um livro menor, em comparação com o Band of Brothers. Todos esses livros que eu estou indicando aqui, obviamente, tem na livraria e na maioria das livrarias por aí. Agora, para encerrar, eu vou recomendar 3 livros sobre política, que é o que me pedem mais aqui. Eu vou recomendar um livro fácil, um livro médio e um livro, eu não vou dizer que é difícil, mas mais encorpado. O livro fácil é A Lei, de Frédéric Bastiat. Essa aqui é uma edição da Faro Editorial, né, que tem o subtítulo Por que a Esquerda Não Funciona. É um livro cujo texto é bastante fácil. Inclusive, tem até cartoons. E é isso, Porque a Esquerda Não Funciona. A Lei é um livro de Frédéric Bastiat, que foi escrito em... Olha, o Bastiat nasceu em 1801.
na França. Foi um dos economistas mais influentes do seu tempo. É um livro facílimo de ler. É uma introdução para quem está entrando agora na política, chegando agora no assunto, que é um livro fácil de ler, rápido, A Lei, porque a esquerda não funciona, da Faro Editorial. O livro médio. Esse cara aqui é o meu guru, vocês já sabem quem é, então, né? Esse é um dos melhores livros dele, lançado agora numa edição nova pela LVM, e eu escrevi o texto da orelha aqui, ó. Não sei se isso aumenta ou diminui a qualidade do livro, mas está aqui. É Os Ungidos, a fantasia das políticas sociais progressistas, de Thomas Sowell. Thomas Sowell é um gênio. É um daqueles caras que não só ensinam... O livro de Thomas Sowell se encaixa exatamente naquilo que o Gustavo Bertocci fala na introdução do Ferramentas Perdidas. Isso aqui é um livro para te ensinar a pensar. Se você ler esse livro, se esse livro for o único livro que você lê esse ano, você já vai estar na frente de 95% da humanidade. E vacinado contra a propaganda enganosa, especialmente na política. Thomas Sowell, Os Ungidos, essa grossura do livro, é da LVM, uma das minhas editoras. E para encerrar, eu mostrei aqui, né, de política, um livro simples, fácil, um livro um pouco mais sofisticado, encorpado, e agora eu vou mostrar o mais encorpado de todos. O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho, continua sendo um dos meus livros favoritos, daqueles livros que você lê, depois você relê, depois você abre assim no meio e lê de novo. Um livro extremamente atual. Vocês vão ler esse livro, que foi escrito nos anos 90, e vão ficar estupefatos com a atualidade de certas coisas que tem aqui. Olavo de Carvalho, Imbecil Coletivo, esse deve ser um dos seus livros de cabeceira. Tá? Eu não fiz o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Eu descobri Olavo de Carvalho nos anos 90 com esse livro aqui. Só muito tempo depois é que eu fui saber que ele era a personalidade da internet. Esqueçam essas coisas. Comprem esse livro. Leiam. É um livro de estudo, é um livro que vai provocar reflexão, é um livro que vai surpreender. Algumas coisas que o professor diz vocês podem não concordar. Ninguém é obrigado a concordar com 100% do que os pensadores dizem. O valor dos grandes pensadores não está nisso. O valor dos grandes pensadores está em exercitar aqueles músculos intelectuais que você nem suspeitava que você tinha. E aí você se torna um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um pai de família melhor, porque você consegue realizar todo o potencial humano que existe dentro de você. Né? Não perca o seu tempo com meme, não perca o seu tempo com séries, não perca o seu tempo com youtubers alarmistas, não perca o seu tempo com nada disso. Invista o tempo da sua vida em melhorar o seu espírito, a sua mente, o seu coração. Esse livro aqui vai te ajudar muito nisso. O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho. Eu quero agradecer mais uma vez todos que nos assistiram hoje. Muito obrigado a todos que nos apoiaram. E vou encerrar com a citação de uma das minhas estadistas favoritas, a mulher que livrou a Grã-Bretanha das garras do socialismo, Margaret Thatcher. Deixe-me dizer em que acredito: no direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar
o que ganha? De ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir, e não como dono. Essa é a essência de um país livre e dessas liberdades dependem todas as outras. Eu sou Roberto Mota, esse é o Meia Hora com Mota e hoje é dia 16 de janeiro. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia e até amanhã.